Olá, bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com o parlamentar Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Muito obrigada por falar conosco, deputado. Bem-vindo. Obrigado, Catiúcia. Eu estou vendo aqui que o seu sobrenome é Sotomayor. Sotomayor é o recordista mundial até hoje do salto em altura. Um Sou cubano eu, não com... te contei? É... com 2,44 m. É mais alto do que a rede de vôlei. É impressionante. Javier Sotomayor. Pois é meu parente, é meu parente. É... Mas assim, deixando a brincadeira de lado, muito obrigada pela participação, Sim. deputado. Eu que agradeço, Catiúcia. A gente começa falando de um tema polêmico, afinal o senhor é atleta olímpico, medalhista pan-americano, representante do esporte no Congresso Nacional, eleito presidente da comissão do tema na Câmara Federal. Eu queria começar perguntando como que o senhor vê essa tendência de descriminalização das drogas no país, já que o senhor é um atleta. Catiúcia, eu posso falar tanto como atleta como cidadão, e eu vou dar um exemplo simples. Se você faz um teste antidoping em qualquer modalidade esportiva, em qualquer modalidade que tenha o controle do Comitê Olímpico Internacional, você é punido se for detectado que no seu organismo tem a presença de maconha. Então, é claro que cada país tem uma percepção dos fatos, mas eu tive a oportunidade de viajar muito, Catiúcia, muito, entre os 16 e os 32 anos, período que eu fui atleta da seleção brasileira, e eu conheci países super diferentes, como Suíça e China, e ambos esses países proíbem o uso das drogas. Então, recentemente, a Suíça voltou atrás, na década de 90, a gente tinha até em Zurique um lago que eu cheguei até a visitar, até falei isso ontem na tribuna, e que era muito triste, as pessoas expostas, as pessoas morrendo. A China, a gente está falando de 1839, quando aboliu o ópio, a Inglaterra, quando traficava ópio para a China, trocava por porcelana, chegamos a ter na China 30% dos chineses viciados em ópio. Então, há 200 anos, a China já percebeu o quanto você expor a sua população ao risco. E aqui no Brasil vai ser muito triste a realidade. A maconha é o cartão de visita para o tráfico de drogas, é o cartão de visita, é a porta, é a janela de oportunidade para o uso da cocaína, por exemplo. Então, como você pode legalizar algo que é ilegal? Como você vai regulamentar aonde vai ser vendido? Uma pessoa que tem uma propensão a se suicidar, ou que está com autoestima muito baixa, ou que é muito vulnerável. A gente tem muitas crianças vulneráveis e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e no Brasil. Então, é algo muito temerário. O que eu sinto como parlamentar, primeiro, isso é uma atribuição do Congresso Nacional, e que dificilmente passaria aqui no Congresso Nacional, que está aqui atrás, ó, né? Tanto no Senado como na Câmara, que é a representatividade da população, e que a grande maioria da população brasileira é contra essa descriminalização que está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. Agora, o senhor que tem uma carreira consolidada no esporte, a gente já contou aqui, o senhor defendeu brilhantemente as cores do Brasil na natação. Como o senhor está vendo a atuação do governo do PT nesse tema, no esporte? Parece que o Ministério está sendo usado como uma moeda de troca, né, para que mais um partido de centro entre no governo federal. Como o senhor avalia isso? Catiúcia, eu como presidente da comissão de esporte, né, são 30 comissões aqui na Câmara dos Deputados, de diversas pautas de política pública, eu sempre me pus à disposição da ministra Ana Moser, mesmo sendo oposição ao governo do PT, mas sou amigo da Ana Moser de Jogos Olímpicos, tanto de Atlanta em 96 como em Sydney em 2000. É uma pessoa que tem uma posição política diferente da minha, mas a nossa convergência é muito próximo dentro das políticas que devem ser executadas para o esporte. Eu lamentei muito assim, a saída dela, como aconteceu. Ana Moser foi fritada aí durante 3 meses pelo governo. A maioria da imprensa, que se fosse isso acontecendo com o Bolsonaro, iria crucificá-lo, né? Eu lembro que no mesmo dia da demissão da ministra Ana Moser, o presidente Lula deu a declaração que o voto
dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser secretos, né? E à noite ele demite a ministra Namor. Se isso tivesse acontecido com o presidente Bolsonaro, seriam 3 pedidos de impeachment, seria Jornal Nacional, 8 especialistas chamando de fascista, chamando de misógino. Então, mas falando de política pública esportiva, o Ministério do Esporte e o Ministério dos Esportes foi entregue ao PP e aos republicanos, e eu desejo muita sorte ao ministro André Fufuca, mas eu lamento muito que num curto espaço de tempo, um ministério que é suprapartidário, como o esporte, sendo deixado de lado, e deixou de lado até uma atleta que sempre se declarou petista, que não pertence ao partido, que votou no Lula convictamente. Então, o Lula, ele segue esse comportamento, ele está no 3º mandato, e ele é uma repetição do que aconteceu no 1º e no 2º mandato. Então, vale tudo, as articulações políticas são todas possíveis para ele buscar um possível equilíbrio de governabilidade, mas passando por cima de tecnicidade e de valores até morais, né, em relação a quem sempre esteve ao lado dele, né? Mas o senhor considera, por exemplo, que André Fufuca está preparado para assumir essa pasta? O senhor acha que ele tem visão das necessidades dos atletas, do próprio esporte? Ou isso não entrou na conta na hora de definir esse nome? Catiúcia, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu fui secretário nacional de esporte do governo Temer, né? Para mim foi uma surpresa quando eu fui convidado. Eu sou professor de educação física, fui atleta olímpico, trabalho com esporte até hoje, segunda e sábado pela manhã, eu continuo dando treino para os meus atletas em Copacabana, é o que me aproxima muito ali da realidade, Copacabana. Mas eu diria que para você ter o entendimento e o sentimento e você atingir o seu 100% de atuação em qualquer área que você participa, você tem que ter vivência, você tem que ter sensibilidade. Mas nada impede que ele tenha um bom trabalho, um trabalho satisfatório. Mas é claro que se você juntar vontade de trabalhar, disciplina, competência, conhecimento político de Congresso Nacional, de tratamento com o legislativo, com o executivo, e se você viver o esporte e você tem o sentimento daquele movimento, aí você pode chegar perto do seu 100%. Então, eu diria que o ministro André Fufuca, ele pode ser um bom ministro? Pode. Mas é claro que se ele tivesse sido um atleta, um professor de educação física, com certeza ele iria mais longe. Agora, o senhor citou essa experiência que o senhor tem nas segundas e sábados em Copacabana, ajudando as pessoas, os seus atletas nesse treino. É importante ter mais projetos esportivos em áreas de comunidade, por exemplo. Aí no Rio de Janeiro, a gente tem essa referência. Muitas crianças e jovens saem da escola, ficam sem atividade e acabam voltando para violência, sendo cooptados facilmente por criminosos. O senhor considera que o esporte pode resgatar os jovens e tirá-los então dessa situação? Catiúcia, eu não tenho dúvida. Um dos grandes erros da política pública esportiva é você querer construir instalações, né? E a atividade do profissional de educação física, do professor, no contato direto com as crianças e com os adolescentes, é o que faz a diferença. Eu digo o seguinte: você pode ter uma excelente aula de educação física debaixo de uma mangueira. Você pode ter uma excelente aula de educação física, de iniciação ao atletismo, por exemplo, num campo, né? Sem ser numa pista de atletismo. A prioridade deve ser a instrução, a educação, o profissional de educação física. Em segundo passo, a infraestrutura. Então, a gente observa no Rio de Janeiro, a gente tem uma orla muito grande, né? Que tem uma série de atividades físicas, praças, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem o Parque Madureira, que fica mais afastado, tem o Complexo Miécio da Silva, em Campo Grande, e que são áreas simples, mas que existem professores. Então, a primeira ação do governo, seja municipal, estadual ou federal, é investir nos professores. E eu não tenho dúvida nenhuma, os grandes países consideram o esporte um pilar da educação, né, presente nas escolas, né? Então, o primeiro passo é você ter o professor e você ter na escola, no ensino básico,
a educação física e o esporte ao alcance de todos. O senhor acha que isso é viável neste governo de esquerda? Qual a análise que o senhor faz em relação ao governo do PT? O que mais preocupa nessa gestão? Ô, Catiúcia, a gente começou falando de drogas, né? Aí eu citei o exemplo China e Suíça, né? Ambos um país comunista, que é a China, e um país totalmente democrata e liberal, como a Suíça. Suíça com 10 milhões de habitantes, a China com 1 bilhão e 500 milhões, ambos baniram as drogas, né? E no esporte também essa convergência. Você tem tanto nos países comunistas como nos países altamente liberais, como a Austrália, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a própria Suíça, que incentivam o esporte. O esporte, sem dúvida nenhuma, ele é um equilíbrio, né, entre o físico, entre o mental, ele diminui a despesa do Estado com a saúde, ele valoriza o ser humano no sentido de respeito, de solidariedade, de meritocracia. Então, o esporte ele cabe em qualquer governo, né? Qualquer governo, por mais autoritário que ele seja, ou por mais liberal que ele seja, ele enxerga no esporte. Por quê? Qual o filho, de seja qual for o governante, qual for a direção política, qual o líder de uma nação que não quer ver o seu filho praticando esporte? E ao contrário das drogas, né? Qual governante quer ver um filho dependente de drogas? Eu acredito que nenhum. Então, são convergências que a gente tem dentro da sociedade mundial que estão presentes em direções políticas completamente diferentes, tanto o esporte como o combate ao uso das drogas. Acaba sendo um contraponto, né? O senhor fala, obviamente, o governo diz que quer estimular o esporte, mas, ao mesmo tempo, defende pautas ideológicas. Na saúde, por exemplo, a questão do aborto, dos tratamentos alternativos, como o senhor analisa essas decisões, essa tendência? Eu avalio da seguinte forma, Catiúcia. Para o PT, vale mais ele ganhar as votações em função de você estar cedendo essas pautas para determinados grupos políticos. Então, o erro do PT é se concentrar apenas em votações aqui do Congresso Nacional. O PT ele quer o tempo todo tirar a escolha do indivíduo, né? Então, ele quer tirar a escolha do indivíduo escolher a escola do seu filho, ele quer tirar a escolha do trabalhador se deve ou não pagar um sindicato, ele quer tributar o cidadão brasileiro que consegue, por mérito, juntar um pouquinho de dinheiro, ele quer tributar. Então, é um governo muito confuso. Quando você me perguntou se cabe uma política de esporte dentro do governo PT, claro que cabe. Eu não sei se vai ser possível, justamente pelas escolhas, mas que cabe, cabe sempre. Então, o PT, Catiúcia, ele tem um discurso de inclusão, mas ele não tem um discurso de meta, de objetivo. Ele tem o seu sistema hoje universitário, apenas a USP, por exemplo, que é a melhor universidade do país no ranking mundial, está na posição número 113. A UFRJ está lá em 333. A UERJ, no Rio de Janeiro, está depois de 1000. Então, o nosso ensino em si é um fiasco, é uma derrota, mas é fruto da não meritocracia, que o pessoal de esquerda não gosta de ouvir essa palavra, mas é essencial para o próprio funcionalismo público ser bastante efetivo. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a política esportiva ela cabe em qualquer governo. E ela é necessária, assim como saúde e educação. E nesses primeiros meses do governo Lula, a gente identifica uma aproximação muito forte com ditaduras. A gente tem a relação dele com Nicolás Maduro, a defesa que ele fez minimizando a ditadura na Nicarágua, a relação muito próxima, por exemplo, com a Cuba e a família de Fidel Castro. Enfim, como o senhor vê essa aproximação nesses primeiros meses de governo com esses regimes totalitários de esquerda de outros países, essa tentativa de aproximação? Catiúcia, desde a campanha do presidente, do atual presidente do Brasil, do presidente Lula, né, ele nunca escondeu, né? Ele falava menos. Hoje está muito mais aberto essa ligação com esses países, né? Então, o PT, ele novamente ele comete o mesmo erro que foi cometido nos 14 anos que ele esteve no poder, né?
Na minha opinião, como parlamentar, eu estou no segundo mandato aqui, eu vivo aqui no olho do furacão do poder do nosso país, acompanho alguns programas de televisão, algumas mesas redondas, né? A gente vê que muito do que é noticiado acontece de fato, mas muito que é noticiado muda um pouco a percepção. Mas o governo Lula ele entra rapidamente no mesmo caminho que foi o segundo mandato da presidente Dilma, né? Uma sucessão de erros. A gente observa que a gente vai enfrentar, em função não só dessas declarações e aproximação com essas ditaduras, mas erros de governança, de governabilidade, principalmente na área econômica. A gente está vendo 400 mil empresas fecharam as portas, aumento de combustível já previsto, óleo diesel subir aí na próxima semana. A gente vê dificuldade de equilibrar as contas, um rombo de 168 bilhões previstos para serem cobertos em 2024, então vai ter aumento de impostos. E eu sigo um raciocínio, Cátia. Eu tinha um amigo que falava o seguinte, eu custei acreditar, hoje eu entendo. Ele falou, a Lava Jato foi responsável por ressuscitar o presidente Lula, né? Eu acredito que se a presidente Dilma tivesse terminado seu mandato, assim como está acontecendo com o Alberto Fernandes na Argentina, né? Que ele nem vem para a reeleição, em função do desastre que está a Argentina. Se a Dilma tivesse terminado seu mandato em 2018, o lula-petismo teria alcançado uma rejeição de 80%, né? Então não haveria hipótese do Lula retornar. Então, eu sempre enxergo que é necessário o Lula terminar o seu governo. Eu tive um técnico, Catiúcia, que falava assim para mim, quando eu treinava para os Jogos Olímpicos, a mudança ela só acontece quando a dor deixa de ser suportável. Infelizmente ou felizmente, a dor ainda está suportável, né? A gente está com a economia andando de lado. Mas no ano que vem, quando esses erros crassos, a gente tem erros administrativos muito explícitos, por exemplo, o fundo da Previ, do Banco do Brasil, que é o maior fundo previdenciário do país, administrado nada contra, por um professor de história, um militante do PT, que nunca ocupou um cargo administrativo, administrando bilhões. Então, é o erro que aconteceu na Petros, no Postales. Então, são erros que serão apontados e que esse mesmo centrão que está aceitando cargos e que está fazendo parte do governo, ele chega um momento que ele vai pular fora. Então, são os erros estão se repetindo. Infelizmente, a sociedade brasileira não conseguiu enxergar, e parte da mídia, por uma rejeição ao governo Bolsonaro, à pessoa do presidente Bolsonaro, que não era compatível com a sua própria demanda, né, fez com que o atual presidente retornasse ao poder. Agora a gente falou do Planalto, então vamos voltar agora para o Congresso. Qual que é a sua expectativa em relação, por exemplo, à CPMI de 8 de janeiro e de outras comissões? A CPI do MST, das ONGs. Como o senhor acha que isso vai caminhar? Olha, sinceramente, Catiúcia, a oposição não tem maioria, né, na CPMI do dia 8 de janeiro. Né? A relatora, a Elisiane, é difícil falar, mas não tem o preparo devido, não tem a vontade devida de apurar a verdade, é muito explícito, né? Faz parte ali do governo do PT, mas o que está servindo é para você mostrar a verdade, para a gente daqui a alguns anos pôr a mão na consciência e ouvir novamente os deputados que estão participando da CPMI do dia 8 de janeiro com as informações que estão sendo trazidas, e que nesse ponto é positivo. Mas, se você me perguntar, vai ter algum resultado efetivo em relação à relatoria? Não vai. Na minha opinião, não vai. Mas está servindo, sim, para a gente trazer à tona muito do que aconteceu. É impossível dizer que foi uma tentativa de golpe. O presidente Bolsonaro passou 4 anos no poder, Catiúcia. O presidente Bolsonaro, se quisesse dar um golpe em 4 anos, ele teria dado, coisa que ele nunca pensou em fazer. Ele teve 30 dias entre a eleição do presidente, a vitória do presidente Lula, e até o presidente Lula tomar posse, de dar um golpe. Não deu. Não teve uma pessoa armada na Praça dos Três. Houve vandalismo, houve um absurdo, um erro, uma coisa lamentável para o país, mas a gente teve os 3 prédios principais do nosso país. A gente teve o Congresso Nacional aqui, teve o Palácio do Planalto e teve o Supremo Tribunal Federal,
na Praça dos Três Poderes, não foi invadido por nenhum exército, nenhum helicóptero, nenhum avião, nenhum tanque de guerra, exército armado. Foram vândalos que invadiram, mas é impossível você falar que ali estava sendo tramado um golpe de Estado, né? Então, essas CPIs, a CPI, por exemplo, das lojas americanas, já acabou. Parece que os 3 homens mais ricos do país, acionistas da loja americana, nem sequer vieram a depor. A CPI do MST está sendo muito positiva, mas muito positiva. Mas se você me perguntar, vai acontecer alguma coisa com o MST? Não vai. O MST é governo, é PT. Enquanto o PT estiver no governo, ele vai tolerar um movimento sem CNPJ, um movimento que cria e executa suas próprias leis no acampamento. Isso quem falou foi o próprio Stedley. Então, vale sempre. O parlamentar, muita gente me escreve e fala assim, Luiz, você fala muito bem na tribuna, mas cadê as ações contra o Supremo? É claro que as ações dependem de líderes partidários, de presidente da Câmara ou do Senado, de pautar o que tem que ser votado. A gente perde a votação em relação à descriminalização ou não da maconha em função de estar parada aqui no Congresso Nacional há muito tempo, mas a gente tem que bater sempre, a gente tem que falar sempre como parlamentar da oposição e martelar, mostrar todo dia. Porque quando o governo estiver piorando, quando o brasileiro sentir realmente no bolso, como já está sentindo, mas quando a dor passar a ser insuportável, a nossa voz ela começa a tomar espaço. Então, o parlamentar ele tem que subir à tribuna todo dia, falar, dar a sua opinião, estar presente, fazer chegar às pessoas através da mídia, que o PT também quer nos calar através do PL da censura, não dar publicidade real aos números do governo, que é um outro abalo à democracia. Então é isso, Catiúcia. Eu fico muito angustiado aqui, mas eu não me canso, não. Eu sou bem disciplinado em permanecer aqui como um deputado atuante e falando bastante. Agora, o senhor citou o MST, a gente falou dos atos de 8 de janeiro. O que a gente enxerga é muito 2 pesos, 2 medidas, né, deputado? De todo modo, o senhor é da cidade maravilhosa. Esse adjetivo a gente pode aplicar hoje para a situação política no Estado? Como que está aí? Quais são os reflexos do governo Lula para o Rio de Janeiro? O governo Lula no Rio de Janeiro hoje tem uma influência muito grande na capital, né? A capital tem 7 milhões de habitantes, o estado tem aproximadamente 16 milhões, com 92 municípios. O Rio de Janeiro é governado há 28 anos pelo mesmo grupo político. Vem o César Maia na década de 90, que foi secretário do Brizola nos anos 80. Então a gente vive um brizolismo no Rio de Janeiro até hoje. A gente tem uma aliança do Eduardo Paes com o presidente Lula, fazendo a máquina do Estado brasileiro presente no município do Rio de Janeiro. A gente tem um populismo muito grande no Rio de Janeiro em relação às comunidades carentes, onde o atual prefeito tem um poder de voto muito grande, fruto de uma política assistencialista. A gente tem uma criminalidade no Rio de Janeiro que ocupa 70% do território do município. O município tem um raio aí de aproximadamente 60 a 70 quilômetros entre o centro da cidade e os bairros mais distantes, Campo Grande e Santa Cruz. Campo Grande tem 500 mil habitantes. Então, a gente tem milícia, tráfico de drogas, Estado não presente, muita barricada. A gente tem um governo do Estado, apesar de ser do Cláudio Castro, do PL, é um governo também que sofre muita influência de partidos de esquerda, partidos de centro. Então, é um governo que tem uma governabilidade aí um pouco comprometida nesse sentido. Então, o Estado do Rio de Janeiro, e principalmente o município do Rio de Janeiro, vive, eu diria que o seu pior momento da história, né? Eu tenho 45 anos, vivo na cidade do Rio de Janeiro, só saí do Rio de Janeiro para morar um tempinho em Melbourne, na Austrália, quando eu tinha 18 anos, mas conheço desde a Zona Norte, a Zona Oeste, a Zona Sul do Rio de Janeiro, nasci em Campo Grande, bairro mais populoso do município, e há 45 anos eu só vejo a situação do Rio de Janeiro piorar. Então, o Brasil avança muito pouco tecnologicamente, né? A gente está num abismo social em relação a países de desenvolvimento da Europa, da Oceania, até da Ásia, né? E o Rio de Janeiro, você vive nos anos 70, anos 80, parado no tempo e no espaço, mas com muito mais gente, muitos problemas, né, na área de saúde. São 1.562 escolas municipais, é muito difícil você controlar a educação das crianças, pouca presença de pais e mães, pouca presença de família.
Então, o prefeito do Rio de Janeiro deveria ser uma pessoa mais corajosa, menos populista e ter mais compromisso aí com a própria cidade, com o cidadão. A questão realmente das drogas, da violência, como que está a questão da criminalidade no Rio de Janeiro? Existem formas de combater? Qual é a solução? A gente sabe, o senhor comentou que o esporte sempre ajuda, mas existe uma solução? Qual seria? A solução, Catiúcia, eu digo o seguinte, o Rio de Janeiro ele só vai melhorar quando o Brasil resgatar o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Eu não vejo outra solução para combater o crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, o tráfico de drogas, senão com as Forças Armadas. Então, se o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica e o Estado brasileiro não entender que os traficantes hoje eles possuem arma de guerra, um armamento mais eficiente do que a própria polícia militar, se eles não entenderem que 70% do município do Rio de Janeiro está tomado pelo crime, sem a presença do Estado, e que a polícia militar enxuga gelo todo dia, mas é incapaz hoje de combater o crime organizado sozinha. Então, se as Forças Armadas não se incomodam que do lado dos seus quartéis, atrás do muro dos seus quartéis, tenham venda de drogas, como acontece na Avenida Brasil, unidades militares cercadas por comunidades, onde essas comunidades têm arma de guerra que entra pela Baía de Guanabara, que abastece a região dos lagos, abastece a Baixada Fluminense. E as Forças Armadas, elas permitiram essa quebra de soberania nacional na cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil durante 200 anos, na cidade que é mais conhecida, a mais conhecida do Brasil no exterior, onde o aeroporto internacional perde conexões, perde pontos de chegada de voos internacionais a todo ano, então o Rio de Janeiro sozinho ele não vai conseguir se levantar. Deputado Federal Luiz Lima, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza. Eu agradeço a sua participação e todas essas informações que o senhor compartilhou com a gente. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Catiúcia, foi um prazer. Tchau.